Celestial, estamos, Senhor, tão agradecidos, ó Pai, por essa linda história de redenção, Pai. Foi mostrado desde o Éden o teu grande plano, Pai. Veio se desenrolando no Antigo Testamento, nesses quadros que pareciam apenas acasos, Pai. E as pessoas não sabiam do que se tratava tudo aquilo. Ruth não imaginava o que era aquilo. Tampouco Noemi, tampouco Boaz. Mas eles eram aqueles personagens, Pai, que estavam escrevendo a história da redenção. Tudo para trazer-nos, Pai, aquelas sombras para virem se tornar a realidade nesse tempo do fim que estamos vivendo. Quando todas as sombras têm vindo agora, todos os tipos têm vindo a um completo cumprimento, a uma realidade nesse dia, Pai. E tudo isso, Senhor, sendo revelado com a abertura dos selos é para trazer fé para a Tua noiva, Pai. É por isso que o profeta diz que a abertura dos selos, aqueles trovões trariam fé. Aqueles mistérios sendo revelados é que produziriam fé. Para que então essa fé possa ser aumentada em nossos corações, até que chegue a um nível tão alto que possamos sair dessa terra, Pai. Até que isso comece a se tornar algo tão vivo e real para nós, Senhor. Esse grande plano de redenção, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nessa noite, enquanto vamos procurar falar um pouco da Tua palavra, sejas Tu, Senhor, o que vem em nosso meio e parta o pão da vida para nós, Pai. Porque Tu prometeste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarias ali. Pai, nós estamos confiando em Tuas promessas, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Também a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Vamos abrir as Bíblias no livro de Ruth. Vamos falar um pouco sobre este assunto do parente redentor. E o pastor hoje está em viagem, hoje e amanhã está com o pastor Charles, ali próximo de Belo Horizonte, Sete Lagoas, na região ali. E então ele não estará aqui neste final de semana. Então nós vamos abrir a escritura em Ruth, capítulo 2, e vamos ler os 10 primeiros versos. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui,
porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegar. Irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Podeis vos assentar. Todos nós que pregamos, sempre gostamos de buscar a direção de Deus no que falar, né? Sempre procuramos fazer o que cabe a nós, estudar a palavra, orar, buscar a direção de Deus, porque sempre gostamos de, pelo menos, vir falar algo que sentimos que parece que Deus pôs nos nossos corações para falar. Creio que todos os pregadores sempre procuram agir assim, né? E estudando alguns temas, alguns assuntos, me veio repassar um pouco sobre o livro de Ruth. Todos nós temos já estudado, ouvido pregadores falarem, mas o profeta diz aqui nessa mensagem que em uma época ele ficou 1 ano no livro de Apocalipse, e no livro de Ruth ele ficou muito tempo. No livro de Jó, uma vez, ele ficou também um longo período. Porque, na verdade, a palavra de Deus ela é uma fonte, né, inesgotável. E como Boaz disse para Ruth aqui, se você tiver sede, vai e pode beber à vontade dos vasos. Pode ir ali, porque os moços já tiraram. Então ela simplesmente tinha que ir e beber. Era tudo o que ela tinha que fazer. Que Deus tinha providenciado a maneira para ela. E nós vemos aqui no verso 23, que assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então era um tempo de colheita das cevadas e do trigo. E eu quero falar um pouco sobre redenção, o parente redentor. Nós sabemos que redenção ela é concluída em 3 partes. Mas tudo isso é executado pelo mesmo personagem, pelo próprio Deus. Ele planejou a redenção em sua mente, lá quando ele estava apenas só, quando ele era Elohim, o ser existente de si mesmo. E quando aquele ser existente de si mesmo, e a primeira coisa, diz o irmão Brana, que pôde ser palpável, vista, que foi o Logos, que se desprendeu de Deus, ou Deus mesmo tornando-se uma forma visível. Por isso o irmão Brana diz, ali nós lemos o princípio da criação de Deus, mas ele diz, não é que esse princípio soa para nós, na nossa linguagem, como se houvesse tido um começo, porque Deus não tem começo. Deus é eterno. E o irmão Brana diz, a revelação é essa, Jesus Cristo é Deus. Então, se Jesus Cristo é Deus, ele não pode ter tido um princípio. E aquele Logos era Jesus, era o Filho. Então, aquilo não foi criado, aquilo apenas foi Deus se tornando visível. Foi a primeira forma, vamos dizer assim, de Deus ser visto. Foi através daquela luz, do Logos. Então, nós vemos que redenção começou na mente de Deus, e começou a ser anunciada lá no Éden, começou a ser
colocado em tipos no Antigo Testamento, começou a ser anunciado no sangue dos animais, dos cordeiros. Tudo aquilo fala de redenção. Era o plano de Deus sendo mostrado, sendo trazido e para se fazer conhecido. Você veja que Deus demorou 4.000 anos falando de redenção, até que Ele mesmo veio para pagar o preço no Calvário. Ali realmente o preço foi pago, porque o sangue dos animais apontava para Ele. Por isso todos aqueles que morreram confiando no sangue dos animais, quando Jesus pagou o preço na cruz, e então Ele em sua teofania foi e libertou aqueles que estavam ali no paraíso, porque eles tinham morrido crendo que o Cordeiro perfeito viria. E então, por eles crerem naquele plano de redenção que ainda que estava sendo mostrado de uma forma secundária, por assim dizer, porque não era o perfeito, o Cordeiro perfeito. Mas quando o Cordeiro perfeito pagou o preço no Calvário, então ele pôde ir e trazer aqueles e levá-los para cima naquela manhã de ressurreição. Então ele pagou o preço no Calvário e ele intercedeu o período de intercessão. E então tem o período de reclamação. Então aí compreende redenção, pagar o preço, intercessão e reclame. Então este é o que conclui a redenção. Por isso a redenção ela será concluída nesse tempo que estamos vivendo. Porque nesse tempo que ele desceu com esse livro aberto, Cristo desceu, e nesse livro ele tinha o nome dos que ele ia chamar aqui na terra, que eram os vivos. Mas nesse livro tinha o nome de todos aqueles que desde a primeira era aceitaram o plano da redenção. Por isso, num desses dias, uma voz ecoará. E então aqueles que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem, e eles sairão. Porque nessa descida ele executa as 3 coisas, diz a Bíblia. O Senhor mesmo em sua descida executa as 3 coisas antes que ele apareça visivelmente, fisicamente. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, onde a redenção está para ser concluída, quando os mortos forem ressuscitados. Então, por isso nós queremos tocar alguns tópicos sobre redenção. Nessa mensagem que o profeta nos pregou, o parente redentor, ele diz: eu desejo intitular essa pequena palestra nessa manhã, enquanto ensino-a, tentando trazer a vocês uma fé de redenção. O que é? Como recebê-la? E eu desejo intitular de o parente redentor. Então, o ensinamento da palavra que o profeta está dizendo aqui seria para trazer a nós uma fé de redenção. E ele diz: agora, o que é redimir? Redimir algo é trazê-lo de volta, algo que foi perdido, como que posto numa casa de penhores, e você vai lá e redime. Aquilo é redimido por um preço. Então isto é redenção, é trazer de volta, é trazer algo que já esteve em Deus há algum tempo, é algo que foi perdido, e então você vai lá e toma aquilo de volta. E isso é o que é redenção. Por isso é que essa mensagem veio para nos dar fé de transformação, porque seria Deus revelando todo o plano que ele teve em sua mente desde antes da fundação do mundo. E quando esse plano começa a ser desenvolvido, revelado e mostrado para nós, então, irmão, isso começa a trazer fé para você. Você começa a ver que você estava na mente de Deus. Então você para de olhar para você como um coitadinho. Você para de olhar para você como alguém que não presta para nada. Você para de olhar para você apenas para os teus pontos negativos. Você começa a olhar para você através da mente que Deus olha para mim e para você. Porque Deus olha para mim e para você como alguém que Ele colocou o nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo.
Essa é a maneira que Deus olha para nós. Essa é a maneira que Deus olhou para o mensageiro quando ele era um pecador, quando ele era um homem que simplesmente desejava beber, quando ele era um menino que desejou matar aqueles seus amigos, mas Deus olhou ele com a mente que ele tinha olhado desde antes da fundação do mundo, e Deus tinha escrito lá: William Branham será o 7º anjo que estará sobre a terra, e nos dias da volta do 7º anjo eu vou proclamar todos os mistérios que eu tenho escondido em mim mesmo. E então, quando Deus olhou esse homem em sua mente, as pessoas podiam olhar e dizer: esse homem não é nada. As pessoas podiam olhar e pensar: é apenas um homem igual ao outro. E na verdade era. Mas na mente de Deus, ele era a voz de Deus para esse último dia. E as pessoas olham a nós como pessoas comuns, andamos na rua, trabalhamos, vivemos como as pessoas vivem. Mas, irmão, quando Deus, se Ele tem o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Ele olha lá de cima e diz: enquanto aquele homem não chegar à perfeição, enquanto Paulo, Pedro, a Maria não chegar a reconhecer que eles são filhos e filhas de Deus, o rapto não poderá acontecer. Então Deus é que está mais interessado em nós do que nós mesmos poderíamos estar interessados em Deus. Porque Deus tem um plano, e esse plano tem que chegar à sua conclusão. E esse plano está uma noiva palavra para esse dia. Por isso o irmão Branham diz que essa última era seria uma era muito curta. Deus ia apressar a sua obra, porque Ele tinha que concluir a sua obra de uma forma muito rápida. E então, por isso nós vemos que um homem, quando vem a Deus nesse dia, ele vem, e se ele vem a Deus e ele se interessa por Deus, ele começa a ter um crescimento de uma maneira que você se admira até. Você vê aquele irmão que vem a Deus, e ele vem com fome e sede da palavra, e ele começa a se alimentar da palavra, e de repente ele já está num nível tão alto. Por quê? Porque Deus agora tem trazido a sua palavra, e Ele deseja apressar a sua obra. Porque hoje nós, como águia, nós já nascemos comendo carne. Você vem a palavra, você vem a mensagem, e você começa a ouvir coisas profundas da palavra já. E então aquilo te acelera o crescimento em você. Então, é Deus acelerando a sua obra nesse dia que nós estamos vivendo. Agora, muitas pessoas olham esse livro de Ruth, como eles dizem, e eles dizem: é uma história de amor da Bíblia. Sim, a Bíblia é uma história de amor. A Bíblia inteira é uma história de amor. É uma história de amor de Deus querendo ter uma esposa. É uma história de amor, porque o que é uma história de amor de um homem e uma moça? Uma história de amor de um jovem e uma moça é concluir no casamento. Se aquilo é um amor, o irmão Branham disse: se eles se amam realmente, você pode pôr um no polo norte e outro no polo sul, e os seus corações continuarão a bater um pelo outro, porque há um amor genuíno ali, e aquilo tem que ser concluído num casamento. Por isso a Bíblia é uma história de amor, que está sendo concluída nesse dia, através do casamento do Cordeiro, que tem vindo nessa hora que nós estamos vivendo. Então é realmente uma história de amor de Deus e seus filhos. O seu plano de redenção sendo levado ao cumprimento pleno agora, nos dias que nós estamos vivendo. Sim, então a palavra é Deus em forma de impressão. Jeová impresso sobre um livro. Porém, todo livro é absolutamente a verdade. Cada frase do livro. Amém? Oh, irmão, que revelação tremenda. Quem tem essa revelação? Saber que esse livro é a história de Jeová. É Jeová escrito sobre letras. Somente a noiva realmente é que tem essa revelação. Por isso é que a noiva é a única que não passa por cima da palavra, porque ela tem a revelação do que é essa Bíblia. E quando você lê algo nessa Bíblia, oh irmão, se você é um filho de Deus, você bate continência para a palavra. Você simplesmente diz: isso é a verdade, Senhor. Você não consegue desrespeitar uma ordem dessa Bíblia, porque há uma semente de Deus em você. Oh, e então é Jeová
em forma expressa. E esse livro de Ruth era um dos livros salientes que eles aceitaram para incluir no cânon bíblico. Porque há uma revelação escondida. Você percebe, uma revelação por detrás. Porque no livro de Ruth está todo o plano de redenção de Deus. No livro de Ruth está toda a história de Deus com a humanidade. Ali está a história de Deus com a sua noiva, com a sua esposa. Ali está o plano de redenção. Tudo está condensado nesse pequeno livro, intitulado Livro de Ruth. E então, muitos estão lendo a Bíblia, mas eles leem apenas uma página somente. E você nunca irá entendê-la, porque ela é escrita em enigmas. Mas ele prometeu que ele revelaria isso para os inteligentes, os pequeninos. Amém? Mas eu fico nervoso quando ouço pessoas dizer: como pode uma irmãzinha que não sabe ler entender sobre selo, trovões, filho do homem? Irmão, é essa que vai entender. É os pequeninos. Um Pedro que não sabia ler, ele entendeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Isso é uma mente carnal, olhando para as coisas espirituais. Irmão, é para os pequeninos, é esses que vão entender. Os grandes não vão entender, não. É os pequeninos que vão entender realmente o plano de Deus para esse dia. Então, nós podemos ver esse livro de Noemi. Nós vemos que o irmão Branham mostra aqui que Noemi, livro de Ruth, que Noemi, ela representa a igreja judaica. A igreja velha, o Antigo Testamento. Ali estava Noemi. E Ruth representa a igreja cristã, a nova igreja. Por isso é que Noemi, um tipo do Velho Testamento, ela estava ensinando para Ruth as leis da redenção. Ela disse: Ruth, aqui em Israel as coisas funcionam dessa maneira. Nós temos que seguir as leis da redenção. Por isso o Novo Testamento, a igreja nova, a igreja noiva, ela conhece os planos da redenção. Ela conhece as leis da redenção. E então, Noemi começou a ensinar para Ruth como ela tinha que fazer. E ela começou a ensinar a maneira que ela podia alcançar, chegar a ser redimida. Porque elas dependiam de realmente um parente próximo. Então começou a ensinar para ela. E quando Noemi e Ruth foi, e ela foi e achou graça aos olhos de Boaz, e ela caiu-lhe por sorte, diz a Bíblia, o campo de Boaz. E quando ela voltou, e disse para Noemi que tinha ido aos campos de Boaz, então Noemi simplesmente se alegrou. Ela disse: Deus está nesse assunto. Ela pôde ver que havia uma possibilidade para elas agora, porque Deus tinha guiado Ruth realmente no lugar apropriado. Não foi por sorte, não. Foi porque Deus estava guiando os passos de Ruth. Deus estava montando uma grande história de amor. Como cantou esse hino aqui, uma grande história de amor. Ali estava se desenrolando naqueles quadros ali. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme de Ruth, eu já assisti, é um bom filme, muito antigo. Você pode assistir ele, você vai ver que história maravilhosa que é ali. Há uma história realmente muito bela. O filme é muito bom. E então, Noemi, a igreja judaica, a igreja velha ensinando Ruth, a igreja nova. Por isso o Velho Testamento é uma sombra para o Novo. Todo o plano de redenção estava ali como sombra. E agora, então, nós vemos para o Novo. Por isso Paulo, quando ele teve um encontro com a coluna de fogo, e ele sendo um estudante do Velho Testamento, ele sabia que aquilo tinha que estar tipificado e tinha que estar no Velho Testamento. E por 3 anos ele foi e estudou o quê?
O Velho Testamento, porque ele era o que iria escrever o Novo Testamento. Então ele foi, estudou aquilo e comparou, e ele viu que realmente aquele homem, Jesus de Nazaré, tinha cumprido todas as profecias que o Velho Testamento diziam do que o Messias deveria de ser. Então Paulo voltou de lá, depois de 3 anos, ele voltou realmente convencido e pregando e escrevendo o Novo Testamento. Então, nós vemos 4 etapas na vida de Ruth. Nós vemos Ruth decidindo, nós vemos Ruth servindo, nós vemos Ruth descansando, nós vemos Ruth recompensada. Então, você tem que passar por essas fases. Se você e eu somos Ruth, então nós vamos ter que vir por essa fase e decidir. Primeiro você vai ter que decidir, você vai ter que deixar o lugar onde você está e sair para seguir e para vir ao encontro a Boaz. Há muitas pessoas, como o irmão estava me dizendo hoje, que dizem assim, e eles vêm no nosso meio, e vê a maneira que as irmãs se vestem, e vê a maneira que o povo se comporta, e eles dizem assim, que saudade da igreja que eu estava, da minha igreja, lá tantos anos atrás, era assim. Mas eles apenas ficam com saudade, mas não têm coragem de sair de lá e vir para um lugar onde a palavra está se materializando nas pessoas. Esse é o tipo de órfã. Ela simplesmente ficou, beijou Ruth e beijou Noemi e disse, eu vou voltar para trás. E o irmão Brando disse, esse é um tipo do crente. Beija a palavra, beija a mensagem, dá meia volta e simplesmente volta para trás. E não quer caminhar mais profundamente. Não quer vir a um relacionamento mais íntimo com Deus. Aí é onde os pentecostais falharam, diz o mensageiro. Não quiseram ter um ato mais íntimo com Deus. Rejeitaram caminhar mais profundamente. E ficaram para trás. Mas há uma fase que você tem que decidir. O irmão Brando diz nessa mensagem, quando eu aceitei a Cristo, então eu fui colocado para fora da minha própria casa. Primeira coisa ele foi colocado para fora da sua própria casa como um homem, quando ele aceitou a Cristo. E aqui no seu ministério em 63, quando o Filho do Homem veio para revelar todos os mistérios novamente, esse profeta agora é colocado para fora de Laodiceia. Tinha sido a sua casa também espiritualmente, porque ele tinha ido nos meios dos pentecostais desde 46, mas em 63, aqui ele é colocado para fora também da igreja agora. Lá ele foi colocado para fora da sua casa natural. Seu pai fez a malinha dele e disse, vai embora. Nós não queremos você aqui. E ele foi colocado para fora. Ele diz, cada amigo me rejeitou. Cada colega, cada moça, ninguém queria mais conversa comigo. Irmão, você pensa que servir a Deus é só simplesmente chegar ao céu, é simplesmente chegar de uma maneira fácil? Não, esse mensageiro William Branham, esse homem que teve a coluna de fogo, esse homem que foi elevado naquela constelação, esse homem que o sobrenatural se manifestou, ele também teve que provar que ele ia tomar uma decisão por Cristo quando era jovem. Cada um de vocês, cada um de nós tem que provar que nós estamos dispostos a tomar uma decisão por Cristo. Nós não vamos chegar lá de qualquer maneira. Não vamos chegar lá vivendo uma vida qualquer. Temos que tomar uma decisão. E isso custa muitas coisas. E então, é Ruth decidindo. E então Ruth servindo. E então Ruth descansando. E então Ruth recompensada. Essas 4 estágios. Então, tem a fase que você decide. E aí você tem que servir. Você tem que se separar das coisas do mundo. Você tem que servir a Deus. Tem que se santificar. Tem que deixar os velhos hábitos. Tem que buscar uma mudança na sua vida. Tem que buscar uma transformação no seu pensar, no seu falar, no seu olhar, no seu agir. Você tem que ter uma etapa de servir a Deus. É uma etapa de santificação. É uma etapa onde você tem que renunciar às coisas. É uma etapa legalista. Você tem que cortar muitas coisas. É uma fase que você tem que encarar. Você tem que
realmente tomar essa decisão e servir a Deus. E então quando Deus vê que você está servindo, então Ele vem te dar o Espírito Santo. Mas Ele nunca vai dar o Espírito Santo por uma pessoa que não se separa do mundo, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não chora, que não quer uma mudança na sua vida. Irmão, o Espírito Santo não vem de qualquer maneira. O Espírito Santo não vem como as pessoas pensam. Não, o Espírito Santo, Deus tem que ver o interesse real na nossa vida por Ele. Quando Ele viu que aqueles discípulos serviram Ele por 3 anos e meio, e ficaram 10 dias confinados no aposento alto, sob a sua ordenança, Ele deu o Espírito Santo. Quando Ele subiu e foi elevado e envolto numa nuvem, a Bíblia diz que havia 500 ali que ouviram a sua ordem. Mas quantos estavam no Pentecoste? Somente 120. 380 não levaram a sério aquela ordem. Não ficaram unânimes reunidos. Tinham muitos afazeres, tinham muitas coisas, mas 120 perseveraram. E esses foram os que receberam o Espírito Santo. Então, isso mostra que a vida cristã, ela tem requisitos, ela tem um preço, ela tem decisão, ela tem um abandono, ela custa alguma coisa. Por isso Jesus disse, estreita é a porta, apertado é o caminho, e poucos são os que encontram. Mas Ele diz em outro lugar, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Ele diz, o homem para entrar no reino de Deus, ele emprega força. Você tem que tomar coragem, irmão. Você tem que ter uma decisão. Cada um de nós que foi batizado um dia no nome de Jesus Cristo, nós tivemos que ter uma decisão. O diabo não queria nos segurar, e você teve que lutar, e você teve que decidir. E então Deus estava esperando ver o que você ia decidir. E quando você decide, então Ele te estende a mão para te ajudar. Mas você tem que fazer a sua decisão. Eu tenho que fazer a minha decisão. E ainda hoje, cada dia, nós temos que fazer uma decisão. Se vamos continuar servindo a Deus ou não. Porque não é porque eu fiz a decisão lá atrás. É uma decisão diária que Deus exige que nós temos que fazer. Israel decidiu sair do Egito. E eles todos saíram. Mas quando chegou em Cades Barneia, onde eles tinham que decidir, onde os espias foram espiar a terra e vieram desanimar o povo, então ali Deus realmente se irou com eles, porque eles não decidiram e não olharam para a promessa e não entraram na terra. Por isso o irmão Mana pregou uma mensagem titulada Cades Barneia. E hoje quantos estão nessa condição? Quantos estão nessa condição na mensagem? Não querem andar mais profundo, não querem ir mais. E simplesmente ficam estagnados ali e não podem ir mais profundamente. Não podem aceitar toda a revelação da palavra. Tem medo de dar um passo mais aprofundado. Não querem examinar as Escrituras. Não querem ver o cumprimento da Escritura. Como um pastor disse um dia aqui, ele disse assim, há muitas coisas que eu considerava mistério, mas hoje eu posso ver que não era mistério, estão revelados. Isso mostra um homem que realmente deseja realmente examinar a palavra. É um homem que não tem uma concepção pré-estabelecida. Ele viu que muitas coisas que ele pensava ser mistério já estavam revelados. E então ele continuou a aprofundar, a caminhar mais perto de Deus. É isso que Deus quer ver. Mas quando um homem tem a velha concepção estabelecida, isso foi o erro dos pentecostais. Nós estamos bem, nós temos o Espírito Santo, nós temos a evidência inicial, nós somos o concílio geral, e nós, e Deus se moveu no meio deles, e passou pelo meio deles, e eles não viram. Foi o que Jesus fez ali, quando ele saiu e eles expulsaram ele da sinagoga, quando ele disse, hoje se cumpriu essa escritura, e eles expulsaram ele e levaram ele para precipitá-lo de um penhasco lá, mas a Bíblia diz que ele passou pelo meio deles e foi embora. Foi isso que ele fez nessa era. Quando um profeta disse, hoje se cumpriu essa escritura, mostrando o mesmo ministério do Filho do Homem aqui, e eles não puderam aceitar, mas ele simplesmente passou pelo meio deles, passou pela era de Laodiceia, saiu para fora,
Por quê? Porque eles não quiseram caminhar, seguir a liderança de Deus. É a pior coisa que Deus abomina. É quando nós nos estabelecemos. É quando nós achamos que nós não precisamos caminhar mais. Que nós achamos que Deus já nos deu tudo. E que nós não precisamos de nada. É ali onde realmente as pessoas ficam para trás. Foi o que aconteceu com Israel. E é o que está acontecendo nesse terceiro êxodo novamente. Então, vamos ver aqui um pouco o que o profeta diz nessa mensagem, o parente redentor. Agora notem, a vida era dura para ela. E é dura após você tornar-se um cristão. Não é fácil não, é duro. Porque você precisa adaptar-se a si mesmo de uma vida de bagunça e prazeres do mundo para uma outra vida de consagração a Deus. Você precisa reajustar-se a si mesmo, para esse lado. Então, é uma nova vida. Você vem no meio de pessoas diferentes. Você vem no meio de pessoas de costumes diferentes. O seu palavreado é um. E você tem que vir e você começa a adaptar a si mesmo, ajustar-se. Por isso é que há as etapas para uma vida cristã. Por isso é que o Mombrana nos ensinou que é tão poucos hoje que realmente têm o Espírito Santo, porque eles não são ensinados as etapas para ser um cristão. As pessoas simplesmente pensam que ao levantar a mão já são um cristão. E eles pensam que já nasceram de novo. Eles não são ensinados processos para chegar a realmente ser um cristão. Mas quando nós fomos ensinados como ser um cristão, ou se tornar um cristão realmente completo, então você sabe que você tem que passar por esses estágios. Você tem que buscar essa mudança. E então você chegar a ser nascido de novo do Espírito e da Palavra. E então você crescer até a estatura de um varão perfeito. Agora, diz o mensageiro, aquilo Ruth estava fazendo a sua decisão. Agora, Ruth servindo sobre a sua decisão. Depois que você faz a decisão, você vai servir sobre aquela decisão. Eu aceito a palavra. Eu aceito essa mensagem. Eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito que isso é a verdade. Eu aceito que Deus enviou um profeta. Então Deus vai ver se você vai servir sobre essa sua decisão. Porque o irmão Brana diz, as pessoas que dizem que creem em mim e não fazem o que eu digo, elas realmente não creem em mim. Mas quando você realmente crê no mensageiro, então você vai obedecer a mensagem. Porque você não pode separar a mensagem do mensageiro. Uma pessoa que diz que crê no profeta e descrede algo que o profeta ensinou, não, ele realmente não está crendo realmente. Mas quando um homem tem a revelação de que esse profeta é a boca de Deus para essa era, irmão, você vai querer realmente obedecer tudo o que esse mensageiro disse. Há algo em teu coração que põe um temor por Deus, porque você sabe que Deus está naquele homem. Você sabe que é o ministério de Deus para esse dia. E isso faz você desejar obedecer a mensagem que esse homem trouxe. Porque você tem revelação de quem estava por trás desse homem. O que era esse homem? O que ele estava cumprindo? Que escritura ele estava se manifestando? Que escritura estava se fazendo carne na vida desse homem? E então, sua mãe lhe disse, Noemi, o qual é o Velho Testamento, falando ao Novo. Nós temos um parente, seu nome é Boaz, e ele é um homem rico, e ele é um parente chegado, e você precisa ir para o campo dele, e talvez não vá a nenhum outro campo, vá para o campo dele. Simplesmente era o único lugar. Você quer chegar à redenção plena? Vá para o campo de Boaz. Fique na palavra. Não descreia dessa mensagem. Irmão, a vitória da noiva desse dia está em crer em toda a palavra que saiu da boca de Deus. Cada palavra que saiu da boca de Deus. Aí está a vitória dessa noiva.
Quando você vê alguém que não está crendo em algo que saiu da boca de Deus, deixe de lado e continue. Por quê? Porque ele está provando que ele não vai poder ser a noiva, a palavra desse dia. Sim, essa é a verdade. Então, o Velho Testamento falando ao Novo, lá em frente, porque ele é o parente chegado. A palavra de Deus, o Velho Testamento, é o parente chegado do Novo. Não vá para nenhum campo, permaneça no seu campo. E talvez algum dia você possa achar graça com ele. Então, para achar graça com ele, tinha que permanecer no campo de Boaz. Era isso que Noemi estava mostrando para ela. E se nós queremos algum dia achar graça com Deus, nós temos que permanecer na mensagem, permanecer na palavra. Por isso o irmão Branham pregou a obediência total à palavra, nos dá direito ao sinal. Então essa é a única maneira. Sim. E então um homem rico com o nome de Boaz, um governador, um homem opulento, veio e a viu. Quando ele a viu, ele apaixonou-se por ela. E ele achou uma mulher virtuosa. Ele gostou do caráter dela. Ele era um governador, ele era um homem que tinha poder para vir e realmente trazer a solução para ela. Por isso você vê o irmão Branham falando a história daquele governador. Ele estava contando uma parábola. Ele estava falando de um governador que veio, de uma mulher que foi e implorou pelo seu filho, que havia matado alguém, e aquele governador era o único capaz de libertá-lo. E então aquela mulher veio e implorou, e o governador se compadeceu. E então o governador desceu e disse: eu vou libertar aquele rapaz. E o governador veio bem na cela que ele estava, e ele ofereceu perdão para ele. Mas aquele rapaz, de uma maneira tão arrogante, estúpida, simplesmente desprezou o governador que veio para libertar. O que o irmão Branham estava dizendo naquilo não era apenas uma história. Ele estava mostrando que o governador, esse poderoso Boaz, tinha descido nessa prisão chamada Era de Laodiceia. Tinha vindo em um profeta para libertar ele do sistema, dos dogmas, dos credos, trazer a palavra em plenitude para eles. Mas eles, de uma maneira arrogante, rejeitaram. Por quantos anos o mensageiro não esteve nos púlpitos? Desde 49, o sinal do Messias sendo feito, reunião após reunião. O próprio anjo corrigiu. O irmão Branham disse: você colocou muita ênfase nisso, nessa primeira e segunda puxada, e isso tem produzido simplesmente imitadores carnais. Por isso ele disse: não explique a terceira puxada. Por isso ele disse: não tente explicar isso. Isso será algo que eu vou revelar para os meus eleitos. Você simplesmente vai falar isso como entre linhas. Por isso o sétimo selo não foi tão explicado. O mensageiro deu umas pinceladas aqui, outras ali, porque era algo que ele não ia explicar mais. Mas o Espírito Santo ia revelar para a noiva agora, a abertura da palavra agora. Terceira puxada não era para ser explicada, era Deus que ia revelar. Mas Deus esteve desde 49, ali o sinal do Messias sendo mostrado, mostrando que o sinal estava ali e que a voz iria falar. Mas eles rejeitaram, eles simplesmente não quiseram a presença do governador. O único que podia libertar, eles colocaram para fora. E então ele estava mostrando isso na história daquele rapaz, do governador que veio para descer, para libertar. Agora, você note, Noemi, a igreja velha, começou a explicar a Ruth todas as leis sobre sua religião. Como o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Agora quero que você entenda essa história bem aqui. O Velho Testamento explica o Novo, se você o ler. Então, quando o Novo Testamento entra, você dirá: ora, claro, isto é aquilo. Porque o Velho Testamento era uma sombra para ele. E se você puder achar favor com ele, você achará descanso. Então era Noemi. Por isso é que quando Josué estava para introduzir eles na terra, e Moisés já tinha saído,
E Josué agora era o homem da hora para introduzir o povo na terra. Qual é o homem da hora hoje? Não é o Pedro, não é o João, não é o... Não é nenhum. O homem da hora hoje é o Senhor Jesus Cristo. O homem da hora hoje é o Espírito Santo. É Ele que vai introduzir o povo na terra. É claro que ele vai usar o ministério quíntuplo, mas o ministério quíntuplo não é nada, é apenas uma ferramenta que Deus usa para introduzir o povo na terra, é apenas uma trombeta. Mas o homem da hora é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que desceu e está entre nós, é Ele que veio para introduzir o povo na terra. Este é o homem da hora. Por isso Josué disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Aí está, irmão. Esse é o requisito para nós hoje. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Ele nos dará um novo corpo. Mas Ele tem que se agradar de nós. Não é nós viver uma vida qualquer. Não é as pessoas pisarem na palavra, pisarem no que o mensageiro diz. Não, isso nunca vai introduzir eles na terra. O Senhor nunca vai dar a terra. Mas se Ele se agradar de nós, se eu fizer por onde eu agradá-lo, se você se esforçar a cada dia, se você está cada dia lutando, Senhor, eu quero chegar à perfeição. Senhor, eu quero chegar à estatura de um varão perfeito. Senhor, eu quero dominar a minha língua. Senhor, eu quero ter temperança. Senhor, eu quero não falar o mal do meu irmão. Eu quero poder ficar calado se eu não posso falar o bem. É você lutando a cada dia. É você querendo caminhar mais perto de Deus. É isto que Ele está olhando. E então, Ele vai nos dar a terra. Ele vai nos dar a promessa em plenitude. Mas há algo que nós temos que fazer. Não é apenas simplesmente fazer a coisa um caminho fácil para o povo. Por isso o irmão Brana diz, um pregador que pinta um caminho fácil para o povo, ele não é um pregador verdadeiro. O pregador verdadeiro, ele prega a palavra como ela é. Né? E hoje, irmão, você vê muito simplesmente pregando um caminho fácil. E no povo que saiu no terceiro êxodo, não é nas denominações. O povo, você vê pregadores simplesmente entretendo o povo, e você ouve uma mensagem deles e você simplesmente fica, como diz o irmão Brana, lhe dá um nervoso em seu estômago espiritual. O irmão Brana diz que ele ficava nervoso no seu estômago espiritual a ver essas coisas. E você vê pregadores hoje simplesmente entretendo o povo. Simplesmente levando o povo a viver simplesmente do passado. Simplesmente como os pentecostais fazem. Os pentecostais, é o que eu falei antes, eles olham lá atrás, mas como a minha igreja era abençoada. Quando os 2 missionários vieram da América e começaram a obra lá em Belém, que bênção que era. E estão vivendo do passado, mas há um ditado que diz, águas passadas não movem moinho. E assim estão muitos na mensagem, vivendo de 30, 40 anos atrás. Eu não quero viver do passado, eu quero viver de um Cristo presente hoje. Eu quero viver de uma palavra viva e real que muda o homem e a mulher, que me faz caminhar mais perto de Deus. Se eu estivesse numa igreja, num pastor, não pregasse a palavra que me levasse mais perto de Deus, eu iria procurar um lugar onde um homem pregasse a palavra, que eu pudesse sentir que o poder de Deus estava ali, e que a revelação estava fluindo, e que Deus estava elevando minha fé ao nível mais alto. Eu não vou mais comprometer. Eu estou interessado em ir no rapto, irmão. Eu não vim a essa mensagem para ficar na grande tribulação. Eu não vim para ser virginécia. Eu vim para ser a noiva, a palavra desse dia. E eu quero algo que sustente a minha fé. Eu quero uma mensagem que produza a vida em mim, que me leve a ser um melhor cristão. É isto. Mas o povo está anestesiado. Então simplesmente, o pregador vem e conta alguma história para eles. Como diz o irmão Brana, pregadores a estilo de Hollywood. Sabe o que é isso? Pregadores que intertem o povo. Esse é o estilo de Hollywood. Simplesmente o povo ri bastante, parece mais um psicólogo. As pessoas riem. Isso não é pregador.
sob a unção do Espírito. Não. E da palavra da hora. Não. Deus não tem tempo para perder. A hora é urgente. Cada culto Deus tem 1.100 mensagens para o pregador, o dispenseiro ir lá e buscar algo que ele possa extrair e trazer isso para produzir vida para o povo. Oh, isto é a verdade. Sim, Senhor. Agora, vamos mais um pouco. Agora, isso é o que a igreja faz hoje em dia. Como Boaz chegou lá andando em volta do campo e seus olhos caíram sobre Ruth. Ele era mestre, ele era o senhor da ceifa. E ela achou graça na vista dele. Isso é o que a igreja faz hoje em dia. Enquanto o senhor da ceifa está passando, ele está à procura de indivíduos, homens e mulheres. E pode dizer, Deus, eu creio em cada palavra dela. Quando a sua palavra diz algo, eu permaneço justamente com ela. Amém? Você crê nisso? Amém. Isso é a verdade. Se você crê nisso, você crerá em tudo que o mensageiro disse. Tudo que ele falou, irmão, você não vai tentar arrumar um jeitinho para dizer, mas isso não foi bem assim. Eu acho que... Não, você vai crer realmente que isto é assim mesmo. Sim, Senhor. Ele está tentando achar aquela igreja hoje. Olha o que ele está tentando. Achar essa igreja que creia. É isso que ele quer. Deus quer uma igreja que creia. Ruth foi pedida a fazer algo que era vergonhoso. Porém, ela estava disposta. Sim, Senhor. Noemi, a igreja velha, disse, vá lá hoje à noite, é tempo de cevada. Sim. Ele estava malhando na eira. Era tempo de cevada, agora já estava na eira já. Ele já estava separando a semente da palha. A palavra é Boaz, é o que a palavra está fazendo nesse tempo agora. Já está separando a semente da palha. É um tempo onde a eira, a colheita já estava na eira agora. Eles já estavam simplesmente separando a casca da semente. Esta é a fase que Deus está trabalhando hoje. É a fase onde Boaz está trabalhando hoje, separando a semente ou a casca da semente. Essa é a hora. E então, ali estavam ele, e Noemi e Ruth vieram justamente no tempo da cevada. Tempo da cevada era tempo de pão. Sim, Senhor. E a igreja, nesse último dia, através de 2000 anos de ensinamento pagão e outras coisas, tem chegado ao tempo da cevada. Novidade de vida, pão novo. Mel do céu. Sim, eu sou o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Quem disse isso? Jesus. E quem é que desceu nesse tempo hoje? Não foi Cristo, a palavra? Então, por isso o mensageiro podia dizer que o pão da vida estava aqui hoje. A palavra, em sua plenitude, estava aqui para que nós possamos nos saciar. Porque Cristo vem justamente no tempo da cevada. Ruth era uma gentia excomungada, tocada para fora. Foi trazido dentro para ser aceita como a noiva. Simplesmente foi trazida para dentro. Porque ela não era digna de vir. Mas ela achou graça aos olhos de Boaz. Então, aí encaixa você e eu. Não tem nada a ver com dignidade. Não tem nada a ver com minha bondade. Não tem nada nem a ver com minha escolha. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Não foi eu que escolhi a ele, foi ele que escolheu a mim. E se ele me escolheu, eu quero servir a ele cada dia melhor. Eu quero dizer, Senhor, obrigado por tu ter me escolhido. Foi ele que te escolheu, irmã. Você tem que crer que ele te escolheu. Se você não crer nisso, então você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas ele está querendo levar a sua igreja que ela possa crer que foi ele que te escolheu. Então, quando você reconhece que ele te escolheu, você quer servir a ele a cada dia.
Não é verdade? Se você tivesse nos dias da sua primeira vinda, e você tivesse sido chamado como Pedro foi, Mateus foi, dizendo, vem, segue-me, você não estaria feliz em servir a Ele? Mas quando você vê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Ele desceu nesse tempo, que é o Filho do Homem chamando, Ele é a palavra, e quando Ele cruza o teu caminho e te chama, então é o mesmo Jesus da Galileia outra vez, cruzando o nosso caminho, a palavra, o Filho do Homem, Ele é a palavra agora. E quando Ele vem, cruza o teu caminho, você quer servir a Ele a cada dia melhor. Há uma aproximação, há algo como houve entre Ruth e Boaz. Foi um amor à primeira vista. Ele olhou ela, ele se encantou por ela. Ela olhou ele, ainda que ela sabia que ela não podia decidir, ela simplesmente dependia dele. Ela simplesmente se humilhou e disse, quem sou eu para achar graça diante de ti? Havia tantas moças ali, e eu, uma mulher viúva, mas ele queria realmente uma viúva, porque o primeiro marido tinha que morrer. Por isso o irmão Branham pregou a união invisível da noiva. Ele diz, o primeiro marido tem que morrer, e quando o mundo, o primeiro marido, a denominação morre para você, então ele pode te tomar em casamento agora. Por isso é que ela tinha que ser viúva, porque ela estava representando a noiva desse dia. Ela tem o seu primeiro esposo, morreu. A denominação morreu para nós. As ideias dos homens morreram para nós. Tudo morreu. Então, ele pode nos tomar em casamento agora. Então, Cristo vem justamente no tempo da cevada. E Noemi instruiu a ela, marca o lugar aonde ele deitará. Você fez aquilo, marque o que ele tem feito por você. E Ruth disse, o que tu disseres eu farei. Que decisão nítida e clara para um crente. O que a Bíblia fala, isto eu farei. Ela fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Isso eu farei. Toda a ordem que ela fala, isso eu farei. Você está disposto a marcar o lugar e deitar-se? Deixe o mundo te chamar de qualquer coisa que eles queiram. O velho hino dizia, eu comecei a andar sozinho com Jesus, e eu continuarei a andar sozinho com Jesus. Eu comecei com Jesus e eu vou até o fim com Jesus. Eu comecei com a mensagem, eu vou até o fim com a mensagem. Eu vou crer cada dia mais e mais, porque se eu criei lá atrás por uma mensagem que veio para me preparar para um rapto, agora eu vou descrer? Irmão, de maneira nenhuma. Agora é que eu vou crer cada dia mais. Pode o mundo inteiro descrer, mas eu vou crer que cada palavra que saiu da boca de Deus é a verdade. E eu vou buscar a cada dia, pela graça de Deus, que Ele faça essa palavra viver em mim. Sim. É isso que eu quero. Eu quero deitar no lugar aonde Ele deitou. É aí onde estava a vitória para Ruth. Veja o que aqui. Agora, ele era o único que podia dar a ela descanso naqueles campos de respiga. Tão cansativo. E Boaz chegou lá no campo e ele disse, quem é você? E ela disse, meu nome é Ruth. Ele queria saber o seu nome. Ele queria saber quem ela era. Quando ela disse, meu nome é Ruth. Então agora ele conhecia quem ela era. Ele então sabia que ela tinha voltado com Noemi. Ele conhecia a história dela. Ele sabia que ela era uma mulher virtuosa. E nós hoje podemos dizer que nós somos a Ruth desse dia. Nós podemos dizer, Senhor, eu sou a Ruth desse dia. Nós podemos dizer, eu sou o real. Ele quer saber. Mas ela disse o seu nome para ele. E foi justamente à meia-noite, quando ela disse para ele qual era o seu nome. Ela deitou os seus pés dele, estava escuro. E ele disse, quem é você? E ela disse, eu sou Ruth. E quando ela disse, eu sou Ruth, então ele simplesmente disse, não tenha problema. Fique aí até o amanhecer e eu vou fazer algo por você. Fica aí até o amanhecer. É isto. Ele quer que nós possamos reconhecer,
Porque o irmão Brando disse que a noiva, ela será ele. Será que nós vamos a vida inteira só dizer, ela vai ser ele, ela vai ser ele? Deus quer ver nós dizer hoje, eu sou ele. Ou eu quero me tornar ele, pelo menos. Você tem que dizer, Senhor, a tua palavra diz que a noiva, ela será ele, diz o profeta. Então eu quero ser o Senhor. Eu quero ser ele, porque o profeta diz que a noiva será ele. Mas, até quando vamos só pregar que ela será ele? É tempo de ela começar a se tornar ser ele. Sim, ele deseja ver isto. E então, se você crê na mensagem, firme-se nela. Não importa qual seja o preço, permaneça justamente com ela. Vá indo até o fim. Amém? Não importa o preço, vale a pena pagar esse preço. Oh, porque escolheste o caminho estreito e difícil. Uma grande porção do céu espera por ti. Oh, que decisão precisa tens feito. Foi o meu caminho. E nessas horas de decisão, uma vasta porção do céu espera por você. Porque você fez a decisão precisa por tua própria escolha. Você poderia ter escolhido o caminho fácil. Você poderia ter escolhido ser um grande homem. Mas você escolheu ficar na minha palavra. E então agora uma grande porção do céu espera por ti. Oh, por isso quando o anjo forte veio, ele encontrou um mensageiro terreno aqui, que realmente havia sido fiel à palavra. E realmente Deus pôde achar um homem que realmente tinha se mantido fiel. Por isso é que ele pôde vir a este homem. E ele pôde se encontrar com este homem lá naquela montanha. Porque ele tinha um homem que tinha provado por 30 anos já, que realmente era fiel à palavra. Tinha passado por muitas provas, tinha passado por muitas oportunidades de fazer algo com o dom que Deus lhe tinha dado. Mas ele tinha se mantido fiel. Então Cristo pôde vir encontrar com ele naquele monte ali e dar para ele a maior comissão que um homem já recebeu nessa terra, de revelar todos os mistérios de Deus. Mas, porque esse homem tinha sido fiel à sua comissão e ao seu chamado. Sim, se você crê na mensagem, firme-se nela. Vá indo até o fim. A proteção dele. Quem disse isto? O Senhor da ceifa. Agora, quero que vocês, ceifeiros, vocês os anjos. Sim, não deixe que tudo seja tão cansativo para ela. Porém, de vez em quando, deixe ouvir uma boa mensagem. Sim. Mostre algum tipo de sinal, ou uma maravilha, talvez, através da qual ela saberá que eu estou no meio dela. É isso. Foi isso que ele fez durante as eras. Deus mandou 7 mensageiros para que pudesse alentar a sua igreja, pudesse saber que ele estava no meio dela, caminhando no meio dos 7 castiçais. E ele estava ali mandando. E ele mandou um Lutero quando ela estava quase morta. E ele trouxe uma vida ressurgindo ali. E ele mandou um Wesley. E ele mandou os pentecostais. E ele mandou Malaquias 4. E ele fez uma obra de restauração. Mas não foi no fim. Foi realmente no tempo da colheita agora. Foi no tempo da cevada. Foi no tempo do trigo. Que agora ele mesmo desceu em Apocalipse 10. Porque agora ele mesmo vinha para trazer algo para essa igreja que ela não tinha tido durante esses tempos. Ela tinha tido mensagem que tinha ajudado ela a se manter. Mas agora no final, o Senhor da ceifa mesmo desceu para encontrar com aquele que estava posto sobre todos os segadores. Ele veio direto para aquele que estava sobre todos os segadores, porque ele tinha uma comissão para ele agora. Ele tinha uma mensagem para ele agora. E então, para mostrar que eu estou no meio dela. É isso. Foi isso que ele fez nesse dia que nós estamos vivendo. Sim, você não gosta de achar aqueles bons punhados, um punhado de cevada fresca. Ele é o Senhor da ceifa. Ele é o único que pode deixar um punhado. Eu ordeno aos anjos descerem naquele culto nessa manhã e abençoar o meu povo e trazer cura para o meu povo. E trazer algo que possa animar a eles. É isso? Não é isso que Deus faz conosco? Amém. Não é isso que Ele nos anima? Quando você às vezes está desanimado,
e parece que não tem força para caminhar. E às vezes você vem a um culto e a palavra vem e fala com você, e você sai daqui reanimado, e você sai daqui dizendo: não, eu sou um filho de Deus, eu realmente tenho que continuar, porque Deus me chamou e Ele precisa de mim. E Ele falou nessa noite que eu sou parte da economia dEle, que eu tenho o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e que Ele está esperando cumprir em mim toda a palavra que Ele pensou a respeito de mim. Isso é Deus te animando para a jornada. Sim. Marque o lugar onde Ele se deitou. Sim, Senhor. Você tem marcado o lugar para então depois ir lá e deitar-se com Ele e dizer: Senhor, aqui estou. E então puxe sobre você o mesmo manto que esteve sobre ele. Sim. Elias foi arrebatado. E Elias jogou o manto que ele tinha para cobrir Eliseu com uma porção dobrada do seu espírito. Por isso o irmão Branham diz: quem é o Elias de hoje? O irmão Branham diz: o Elias de hoje é o Senhor Jesus Cristo. Como é isto? É o Filho do Homem, ele estava querendo dizer. É o Filho do Homem. Então, quando você toma esse manto, e então puxe isso sobre você, porque Elias foi arrebatado, mas o manto que ele tinha caiu sobre Eliseu. Elias era Cristo, era o Filho do Homem hoje, mas ele foi tirado de nós. Mas o manto, a sua mensagem caiu sobre nós. E agora então nós temos que fazer o quê? É o que Noemi disse para Ruth: cubra-se com o seu manto. E quando você cobrir com o seu manto, então você vai encontrar favor com ele. E é isso que a igreja precisa fazer hoje: cobrir-se com o seu manto. Como Moisés, ele tomou o Espírito e colocou sobre outros 70, e os 70 começaram a profetizar. E eles não tinham mais poder, eles tinham mais mecanismo. E é desse jeito hoje em dia. Um homem não pode fazê-lo. Deus em seu mecanismo, trabalhando para todo lugar. Por isso foi um homem ungido. Mas agora a unção que estava sobre um homem se reparte sobre a noiva agora. Agora não é que há mais Espírito, é o mesmo Filho do Homem, mas agora ele é repartido sobre toda a sua noiva agora. Agora é um povo ungido novamente. É o mesmo manto agora, sendo cobrindo todo o corpo de Cristo agora. Cobrindo esse Eliseu ao redor de toda a terra. Essa noiva agora sendo coberta pelo manto que é Elias, que é o Senhor Jesus Cristo para nós nesse dia. Sim, tu és uma mulher virtuosa. E o que ela respondeu? Mas tu és um parente chegado. Você pode fazer algo por mim. Você pode me pôr a descansar. Eu vim porque você é um parente chegado. Você é o único que pode me redimir. Redimido, estou voltando. Por que eu estou voltando? Porque Ele veio para nos levar a Ele. Olha o que Jesus disse essa escritura me veio aqui agora. São João 14. Olha o que Jesus disse. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por isso é que o Senhor é que desceu Ele mesmo. Ele desceu para quê? Para nos preparar, para nos levar para onde? Para nos levar para Ele mesmo, em seu corpo físico, para nós vermos como Ele é. Mas foi Ele mesmo que desceu, em uma forma teofânica, apareceu no céu, entrou no Filho do Homem, pregou a palavra para nós, está aqui agora como o corpo palavra, entrando nessa noiva para quê? Para levar para onde? Para mim mesmo. Para levar para Ele mesmo, para encontrar a Ele mesmo. É o Senhor executando esse plano agora de conclusão da sua obra. Descendo para levar, para encontrar com Ele mesmo. Aí está o 7º selo. Agora, vamos mais aqui. E então, quando a manhã veio, bem antes da aurora, Ele colheu um montão de cevadas. Quando a manhã veio, bem antes da aurora, ele colheu um montão de cevada. 6 medidas, eu creio que foi. Lhe deu alimento ao raiar do dia.
Ali ele lhe deu 6 medidas, porque o 7º era ele, um tipo de Cristo. Aqui está um tipo dos 7 selos. 6 selos. E o 7º era Cristo. Houve silêncio. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Aí vem um profeta e diz, era a vinda do Senhor. Aí vem um profeta e diz, na mensagem a festa das trombetas, Apocalipse 10 era o 7º selo. Então aí você vê a vinda do Senhor, ele descendo agora. Aí estava, Boaz estava representado ali, dando 6 medidas. E o 7º era ele mesmo, sim. E deu alimento ao raiar de um novo dia. Sim, Senhor, descanse. Amém. Descanse, Ruth, porque o homem não terá descanso enquanto não pagar o preço inteiro da redenção. Exatamente. Aí aonde eu estou. Sim, ele não descansará até que ele tenha pago o preço inteiro da redenção para redimir você. Tudo o que tinha perdido. Tudo que você era. Noemi disse, não se preocupe, ele não vai descansar. Ele te deu a promessa. E irmão, eu digo que nessa noite, Deus desceu para executar uma obra completa. Ele desceu não apenas no alarido, ele desceu e ele vai executar a voz de arcanjo. E então haverá uma última trombeta, e nós seremos levados para encontrar com ele mesmo. Porque ele não descansará enquanto a redenção plena não estiver concluída. E a redenção plena é um novo corpo, é a ressurreição dos mortos, e nós sendo revestidos da imortalidade. E então podermos ser como ele é, em seu corpo glorificado. Aí você vai poder ver a ele como ele é, mas sem o corpo glorificado. Quando o nosso profeta viu ele em 33, por ali, ou 32... ele simplesmente teve um pequeno relance quando ele disse Jesus e ele se virou. Ele simplesmente caiu como um homem morto. Porque nenhum homem em sua condição mortal pode contemplar ele em sua glória. E ali estava Jesus, aquilo não era uma visão. Para mim aquilo era Jesus mesmo que estava ali se mostrando para ele. O Mombrana disse que podia ver o seu manto balançar, o seu cabelo ali. E quando ele fez menção a Jesus, ele se virou. E aquilo simplesmente deixou ele morto ali. E ele diz, eu saí de mim. E ficou horas ali, e se acordou ali, já ao raiar do dia, ao amanhecer. Porque não pode se contemplar a ele. Mas quando nós formos revestidos da imortalidade e entrarmos num corpo glorificado, então nós poderemos ver a ele como ele é. Irmão, essa é a redenção plena. E ele não vai descansar enquanto ele não executar isso. Por isso, ele está interessado em levar essa noiva à perfeição. Ele tem um ministério quíntuple. Ele tem homens que ele levantou. Ele vai ter verdadeiros pregadores. Não se preocupe, essa obra é de Deus. Ninguém vai parar essa obra. Ninguém. Não. Ele lhe deu alimento novo ao raiar do dia. Amém? Por isso nós cantamos, um novo dia raiou. Amém? O levantar do filho, ao nascer do sol. Agora, Deus precisou vir e ser parente do homem. E a única maneira pela qual poderia vir e se tornar parente do homem era sendo um deles. Amém? Sim. Agora, se você é órfã no livro de Ruth, tem voltado. Porém, se você foi até alcançar o Espírito Santo, você tem se tornado filhos e filhas. Agora, filhos e filhas, quem tem o maior poder diante de Deus? O que é um anjo? Um anjo é um servo. Aquilo é certo. São os seus servos. O que é? Seu filho e filha. Quem tem o maior poder no céu, então? Um pecador que foi salvo pela graça? Ou um arcanjo que está de pé ao seu lado direito? O pecador que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu do que o arcanjo que tem permanecido ao lado dele sem pecado. Porque ele é um filho. Um filho tem mais autoridade do que é servo, é claro. Nós nos esquecemos quem nós somos. E isso nos torna... Agora, após isso nos tornamos o que somos, então nós esquecemos como nós chegamos aqui, quando Deus mesmo, sim,
por isso é que a mensagem veio para quê? Por isso o Mombrana diz, quando a noiva reconhecer o que ela é. Mas como é que ela ia poder reconhecer o que ela é? Era através da abertura da palavra, dos mistérios sendo revelados, mostrando ela dentro deste livro de redenção. Isso era a única coisa que ia produzir e mostrar quem ela é. Por isso a mensagem é para nós, levar a reconhecer quem nós somos. E então, essa palavra vai mostrando quem é que nós somos. Por isso é que o Mombrana diz, um dia ela saberá quem ela é. Mas não vai ser um dia assim, acordou e vai saber, não. É um processo, é a palavra sendo mostrada para nós, sendo pregada para nós. E então, isso vai levando a tua fé, a tua comunhão com Deus, como o Enoque que andou com Deus. Quantos anos ele andou com Deus? 300 anos, eu creio que foi. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Enoque começou a ter intimidade com Deus. E então, foi isso que Eliseu começou. Elias chamou Eliseu, e Eliseu começou a caminhar. Ele não conhecia muito do sobrenatural. Ele era um homem que estava arando ali com os bois. E ele simplesmente matou os bois, queimou tudo, e começou a seguir Elias. E começou a se tornar sensível ao Espírito. E então, até o ponto que ele pôde ver Elias ser tomado dele. Então, isso mostra que há um processo que nós vamos caminhando. E quando nós vamos caminhando e vemos que vamos nos tornando sensíveis. Por isso Elias disse, se vires quando for tomado de ti, então você receberá a porção dobrada. Aí está a porção dobrada para a noiva hoje, irmão. Quando nós vemos que esse profeta de Malaquias 4 foi tomado de nós e levado numa nuvem, e voltou com a comissão, e voltou não sendo mais apenas um ministério de um profeta agora, mas era o filho do homem agora dentro de um profeta, para abrir toda a palavra. Então, quando nós podemos ver isto, aí está a porção dobrada para a noiva hoje. Quando nós podemos ver que agora não era mais um profeta, um filho do homem apenas. Agora o filho do homem estava dentro dele agora. Se revelando em toda a sua força agora, em sua totalidade. Aí está a porção dobrada para a noiva hoje. Quando nós podemos reconhecer o ministério do filho do homem. Aí é que vai produzir a fé de rapto para nós, porque é ali onde o Filho do Homem veio e começou a abrir a palavra para nós. Sim, agora, aqui está um parente redentor, um homem digno, e ele precisava ter dinheiro, ele precisava ser capaz. Sim, ele possuía os céus. Ele provou que possuía. Ele podia tomar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000. E depois colher 5 cestos cheios de fragmentos. Ele podia puxar a água de um poço e tomá-la, torná-lo em vinho. Ele podia tirar um peixe do oceano e tirar moedas de sua boca de ouro. Porém ele se fez pobre, nenhum lugar para deitar sua cabeça. Ele tomou o meu e o seu lugar. Sim, mas ele era um homem rico que possuía o céu e a terra. Por isso é que Boaz, ele representava Cristo, porque ele era um homem rico. E aqui estava Cristo, possuidor do céu e da terra. Ainda que se fazendo pobre, ainda que se fazendo como não tendo nada. Sim, mas quando precisou, ele pôde tomar 2 peixes, 5 pães e alimentar 5.000, mostrando que ele era o Deus, criador do céu e da terra. Descansando agora, esperando pela redenção completa. Amém? Tenho levado para casa um chale cheio de cevada que consegui. E ele deu aquilo para ela. Pesou, separado a cevada, 6 medidas. Sim, Senhor, 6 significa 6.000 anos de existência do mundo. Os dias do homem é 6. Espere, 6 medidas de cevada de excelente qualidade. E ele pôs lá dentro para levá-la até o tempo da redenção completa. Eu estou grato. Eu estou grato aqui por gozá-lo. Aqui estamos, esperando apenas o novo corpo agora. Amém? A redenção completa. Sim. Agora Boaz, ele tinha que fazer um testemunho. Ele disse, não podes redimi-la? Havia um parente mais próximo.
E o profeta diz, esse parente, sabe quem era? Era Satanás. Esse era o outro parente, aquele mais próximo. Por quê? Porque ele tinha se aparentado da raça humana. Ele tinha entrado na raça humana através da serpente lá no Éden. Então ele era aquele parente mais próximo que havia. Antes de Boaz, ali havia um mais próximo. Mas aquele parente disse, eu não quero redimi-la. Havia um parente mais próximo que era Satanás, mas ele não podia pagar o preço. Ele não era possuidor do céu e da terra. Então ele não podia redimir. E então Boaz fez um testemunho público. Ele diz, não posso redimi-la. Mas ele fez um testemunho público no Monte Calvário. E eu digo que nesse tempo da tarde, ele também fez um testemunho público no Monte Pôr do Sol. Ele mesmo apareceu ali e se deixou fotografar. Um testemunho público para a sua Ruth de hoje. Que ele voltou para trazer redenção plena para ela agora. Sim, um testemunho público novamente. O que Jesus fez para fazê-lo? Agora terminando aqui. Vamos nos pôr de pé. Vamos nos pôr de pé e vamos terminar com isso aqui. Notem aquele escravo. Que uma vez redimido, nunca mais pode ser vendido novamente. Ele está marcado. Uma vez redimido, nunca mais você pode ser um escravo novamente. Por isso é que nós podemos cantar redimido, redimido, estou voltando. Porque a escravidão foi tirada de nós, a incredulidade, o pecado. O mundo não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. Nós somos completamente livres, porque o Filho realmente nos libertou. Graças seja dada a Deus, que quando um homem uma vez tem chegado a Cristo e foi redimido pelo sangue precioso, o diabo nunca mais pode fazer dele um escravo outra vez. Não. Em Levítico, você pode ver, um escravo, uma vez redimido, nunca mais poderia ser vendido novamente como um escravo. Aquilo é certo. Mas se ele rejeitava ouvir o toque da trombeta, o ano do jubileu, então ele era marcado em sua orelha e nunca mais. Ainda que ele pudesse viver mais 50 anos e ouvir e ver o ano do jubileu novamente, mas ele já tinha rejeitado o toque da libertação. E quando o povo rejeitou a libertação hoje, então ele é marcado para sempre. O jubileu, o toque da trombeta, é rejeitar a palavra em sua plenitude. Nunca mais vai poder, ainda que ouça, já foi marcado. Quando o homem rejeita caminhar em toda a palavra, então ele é deixado de lado. E então nunca mais vai poder ser a noiva palavra desse dia. Sim. Enquanto temos as cabeças inclinadas, vamos tomar um momento cantando. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim com Jesus. Porque eu comecei com Jesus e eu vou até o fim. Então nós vemos nessa pequena palestra aqui sobre o livro de Ruth. Nós podemos ver que todos aqueles segadores estavam no campo. Mas havia um moço. Havia um Eliezer vestindo a noiva hoje. Por isso o profeta teve a visão daquela noiva, ela era uma noiva perfeita. Havia um moço que foi posto sobre todos eles. Em 46 Deus comissionou esse mensageiro. E ele foi ao redor de toda a terra. Ali estava realmente o dom real de Deus. Ali estava verdadeiramente o que era a cura divina. Ali estava um homem ensinando o que era. Por isso o Tele Osborne veio ao irmão Brana um dia e disse, irmão Brana, você acha que Deus pode me usar para a cura divina? O irmão Brana disse, irmão Osborne, nem pense muito em cura divina, porque isso vai se tornar tão degradante num desses dias. Isso vai se tornar algo tão baixo, eles vão usar isso para ganhar dinheiro. É o que nós estamos vendo hoje. Isso vai se tornar tão baixo, irmão Osborne. Ele disse, pregue a palavra, porque realmente o que Deus está interessado hoje é um povo que realmente possa ouvir a palavra, porque é a palavra que vai produzir essa noiva. Mas ali ele tinha dado a ordem, nenhum moço podia tocar aquela virgem, ou aquela Ruth, nenhum ensinamento errado podia tocar a ela. E ela deixou tudo, como eu e você, para abrigar-se sobre as asas, sobre esse novo e velho testamento. E ele falou ao coração dela, como ele falou ao nosso coração. E ele lhe deu de comer. Ele nos tem dado o alimento espiritual
em seu devido tempo. Oh, Ele sempre deixa cair alguns punhados para nós. Oh, Ele deixou cair alguns punhados para ela, porque Ele não tinha ainda chegado ao casamento com ela. Mas quando Ele veio e se casou com ela, então agora ela não tinha apenas um punhado, ela tinha o dono de tudo aquilo. Ela tinha conseguido Boaz, ele era o dono de toda aquela plantação ali. E então agora ela era herdeira dele. Agora ela se casou com ele. Essa é a hora que a igreja está chegando agora, ao casamento com ele agora, onde nós podemos herdar todas as coisas agora. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar aqui. Irmão Cladir Zufo de Enéas Marques pede oração em seu favor. Pai Celestial, temos ouvido uma porção da Tua palavra, Senhor. Espero que o Senhor, nessa maneira simples de expressar, possa tomar isto, Pai, e de alguma maneira fazer isso produzir algo no coração dos Teus filhos, Pai. Possa produzir uma fé, Senhor, para caminhar mais perto de Ti, Pai. E se algum tem colocado algum descrédito na mensagem do mensageiro, Pai, que nessa noite ele possa fazer um pacto contigo e dizer: Senhor, eu não vou mais desacreditar em nada que esse profeta falou. Eu vou colocar a minha vida em ordem. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Porque o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará a terra, Pai. Deus, que Teus filhos possam fazer uma decisão mais firme de seguir a Ti a cada dia, Pai. Porque é uma hora muito tarde que estamos vivendo, Senhor. E esse pedido de oração do nosso irmão, Pai, que Tu possa conceder a ele o que ele precisa, Pai. Pois nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda isso, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar, irmão Paulo, em adoração a Ele. Aleluia. O irmão Gilberto falou sobre ao nascer do sol, jubileu, redenção, por quanto Tu tens escolhido. Temos um prato muito farto, né? Mas vamos cantar esse hino. Por quanto Tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil. Aleluia. Por quanto Tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tens decidido. Aleluia, louvado seja o Senhor. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Aleluia. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, com amor divino viva em mim. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, amor divino viva em mim. Este caminho tem contra o inimigo, porém seu Espírito Santo nos guiará
até o amor perfeito. Aleluia! Já não falta muito tempo pra peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado indo ao nosso encontro. Aleluia! Glória a Deus! Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Do amor divino viva em mim. Caminharei! Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Este caminho tem provas. Este caminho tem provas, muitas batalhas contra o inimigo. Porém seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Aleluia! Já não falta muito tempo a peregrinar Por esse caminho. por este caminho. Glória a Deus. Aleluia. Já se escuta a carruagem do nosso amado indo ao nosso encontro. Canta então. Caminharei este caminho. Aleluia. Aleluia. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Louvado seja Deus. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Amor divino viva em mim. Que o amor divino. Amor divino viva em mim. Glória a Deus. Amor divino viva em mim. Amém. Glória ao seu nome. Aleluia. Amém. Esse amor divino é a palavra. E ela vai se tornando carne em nós, à medida que nós nos rendemos a Ele, né? E obedecemos a Ele. Então, esse amor divino vai vivendo em nós. Amém. Nos acompanharam Lúcia Rosa de Assis, Chateaubriand, Edson e Sueli de Assis, Guedes e família de Cascavel, José Rocha e Rosângela de Maringá, José Valdir e família de Toledo, José Alves e família, Ramon Alves, São José dos Pinhais, Samuel, Franciele e Emanuele de São José dos Pinhais, Larissa Gregolin de São José dos Pinhais, Antônio Santos de Valinhos, Elifas e Mônica de Macaé, Gerson e família de Ferraz de Vasconcelos, Luiz e família de Itajaí, Aparecido e Samuel de Cosmópolis, Josias e família de São Paulo, Carlos, Elizabeth e Mateus de Igarapé, Alodir Cardoso de Camboriú, João Gomes de Camboriú,
Isis Terezinha de São Francisco, Tiago e Rosane de Novo Hamburgo, Juarez e Cladir Zufo de Enéas Marques, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Derzina, Gabriela e Tereza de Belo Horizonte, Hélio e família de Florianópolis, Rubens de Souza e família de Campinas, Maria das Graças e Viviane de Contagem, Valdirene e Débora de Porto Feliz, Washington e família, Caxias do Sul, Osni e Salete, Caxias do Sul, Margarete de São Leopoldo, Adão e família de Criciúma, Ada de Novo Hamburgo, Graziele de Ceilândia, Wenes e família de Mogi das Cruzes, Lúcia, Mogi das Cruzes, João Batista de Lagoa Santa, Ellen e Sabrine de São Leopoldo, Jonas Cerneschi e família de Passo Fundo, Gentil Guilherme de Caieiras, São Paulo, Débora Santana de Uberlândia, Helenice Azevedo de Sabará e Cida de Campo Lindo. E todos os demais que não nomearam, Deus os abençoe. Se não tiverem culto amanhã em suas igrejas e desejarem nos acompanhar, a partir das 17 horas estaremos aqui. Irmão Paulo pode orar para nos despedir. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, a Ti por esses momentos que ficamos aqui, Senhor. Sim, meu Deus. Deus amado, obrigado pelas palavras que ouvimos hoje, Senhor, Sim, palavras Jesus. de encorajamento, Deus. Sim, Palavras, Senhor, que nos edificam, ó Pai, e nos dão força para continuar esta caminhada. Quando vamos, ó Deus, por essas estradas, os caminhos de volta, que o Teu Sim, Espírito Santo possa nos proteger, Senhor, Sim, Senhor. nos guiando de volta aos nossos lares, Pai, Sim, protegidos e amparados pela Tua mão poderosa de poder. Sim, Em Senhor. nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Cumprimente Amém. seu irmão. Deus te abençoe. Até amanhã. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde.